Na minha experiência com instalação de Ubuntu, que eu já trabalhei com suporte, esse processo pode levar de 10 a 15 minutos a 1 hora, dependendo do conteúdo, dependendo da máquina, do hardware, dentre outros. Como a minha máquina tem muita memória e o processador não é de todo ruim, e a versão do 10.04 é relativamente leve, esse processo aqui não deve passar de 10 minutos. Uma vez que a gente já tem aqui a instalação pronta do Ubuntu 10.04, a gente vai agora instruir como instalar e como configurar os requisitos necessários para desenvolvimento web. Esses requisitos são o servidor web, o Apache 2. O segundo é o módulo PHP, no caso é a versão PHP 5. E o outro, que é mais tido como opcional, é o banco de dados, que a gente vai utilizar o MySQL Server, o servidor MySQL. E existe também outros pacotes que a gente vai demonstrar, que são basicamente IDEs para você auxiliar na programação. Pois bem, para instalar essas dependências a gente pode fazer isso por duas formas. A primeira delas é pelo modo texto por linha de comando, que a gente utiliza o terminal para isso. A gente vai em aplicativos, acessórios, está aqui o terminal, onde por meio dele a gente efetua a instalação redigindo comandos. No caso, o comando para você instalar um software, instalar um pacote por meio dos repositórios padrões do Ubuntu, é esse: sudo espaço apt get espaço install e o nome ou os nomes dos pacotes. No caso do servidor web, o nome é Apache 2. No caso do PHP, a versão 5 é PHP 5. No caso do banco de dados, que a gente vai utilizar o MySQL, é MySQL Server. E assim por diante, você pode fornecer vários comandos a serem instalados, de modo que desde que você liste todos eles, um após o outro separado por espaço, ele vai efetuar a instalação de todos da forma ideal. Você dá um Enter, ele vai solicitar a senha de administrador. Se vocês se recordam, a senha que a gente definiu foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acabei de digitar ele e apertar o Enter. É normal ele não mostrar os caracteres ocultos, pelo menos no terminal. E esse aqui é o resultado que ele mostra. Repare que, apesar de eu ter especificado só 3 parâmetros para o comando, um para o servidor web, outro para o PHP, outro para o banco de dados, repare que aqui no campo que diz os novos pacotes serão instalados, ele lista muito mais do que 3 pacotes. Isso se dá porque, quando você especifica Apache 2 no comando, quando você especifica PHP 5 e quando você especifica MySQL Server, ele puxa todos esses outros como dependências para ele funcionar. Resumindo, ele deixa tudo pronto da forma mais ideal. Você instala apenas um pacote, ele instala tudo, sem que você tenha que correr atrás das dependências manualmente. Uma vez sendo dito, você dá um S e aperta o Enter, que ele prossegue com a instalação. Como nesse curso a gente vai tentar se abstrair o máximo possível de utilizar o modo linha de comando, e sem tentar fazer o que for possível fazer pela interface gráfica, eu vou demonstrar para vocês como se faz a instalação desses pacotes pela central de programas, que de certa forma pode ser até mais prático de se fazer. A gente vai aqui em aplicativo, central de programas. E essa aqui é a interface padrão da central de programas. Antes da gente efetuar a instalação por meio dela, como essa aqui se trata de uma pré-instalação do Ubuntu, a gente precisa fazer uma atualização na lista de pacotes do Ubuntu, porque senão nem todos os pacotes vão aparecer na busca. Para isso a gente vai aqui em Sistema, Administração e abre aqui o gerenciador de atualizações. Ele normalmente pede a senha de usuário, mas como eu forneci no terminal, ela está armazenada por pelo menos uns 5 a 10 minutos, como se fosse em cache. Pois bem, essa é a janela do gerenciador de atualizações. A única coisa que a gente precisa fazer é clicar nesse botão verificar aqui. Agora ele pediu a senha. Tá aqui a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ele vai fazer uma breve verificação e vai baixar uma lista de pacotes atualizada. Esse processo geralmente é rápido. E uma vez que isso tenha sido feito, a gente pode já fechar e ir direto para a central de programas do Ubuntu. Agora vamos demonstrar como instalar as dependências necessárias para desenvolvimento web. Através da central de programas, a gente vai instalar o servidor web e o módulo PHP. Esse módulo ele vai se acoplar ao servidor web para você poder testar algoritmos e códigos escritos em PHP. Além desses dois pacotes, em adição a eles, a gente também vai instalar o NetBeans, que é um ambiente de desenvolvimento integrado que suporta várias linguagens, como PHP, Java, C++. E a gente vai instalar um utilitáriozinho o nome dele é gerenciador de atualização, que ele vai permitir que a gente gerencie de forma prática o serviço responsável pelo servidor do Apache. Pois bem, o pacote de instalação do Apache 2, do servidor web, chama-se Apache 2. Você põe aqui na busca, que aparece aqui. Agora vale ressaltar que o Apache 2 ele só aparece nessa busca se a atualização da lista de pacotes tiver sido feita no gerenciador de atualizações. Se não, ele não aparece na busca, pelo menos não na busca da central de programas. Pois bem, o nome do pacote é Apache 2, ele apareceu bem aqui. Você clica aqui em instalar, ele vai efetuar a instalação. Vai solicitar a senha, que a gente definiu como 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enquanto ele atualiza a Apache, a gente pode simultaneamente colocar outros pacotes para serem instalados em fila. Vamos colocar aqui o módulo PHP. O nome do pacote responsável pelo módulo PHP é PHP 5. Primeiro resultado da busca, como vocês podem verificar. Clica aqui em instalar. Ele é automaticamente enfileirado. E enquanto ele atualiza o servidor, enquanto ele instala o servidor web e o módulo do PHP, a gente vai inserir os pacotes adicionais, os aplicativos adicionais que foi citados antes. A gente vai instalar NetBeans, né? Primeiro resultado da busca também. Clique aqui em instalar. E o gerenciador de inicialização. Bem aqui o nome dele. Clique aqui em instalar. Ele vai ser colocado. Esse gerenciador de atualização, em suma, o que ele faz? Ele permite que nós podemos gerenciar os serviços do sistema. Para quem não sabe, o serviço, ou melhor, o conceito de serviço, que é o mesmo tanto em Linux como em Windows, consiste de processos que são executados em background por baixo. Ele fica em execução enquanto você manuseia a máquina e você como usuário não percebe. E é por meio de serviços que se põe para execução aplicativos de servidor, como o servidor web, por exemplo, servidor de banco de dados e dentre outras aplicações. A gente está instalando esse aplicativo de gerenciador de inicialização por causa do seguinte: a gente provavelmente vai precisar fazer algumas alterações nas configurações do servidor propriamente ditas, e essas alterações elas só vão fazer efeito quando você reinicia o serviço. Para vocês terem noção, nem reiniciando a máquina resolve em vários casos. Isso se dá porque essas configurações elas não ficam totalmente na memória RAM, de modo que quando você reinicia a máquina é perdido. Fica parte dessas configurações armazenadas em disco, em uma série de arquivos que... Como é que eu posso determinar? São arquivos de configuração de conteúdo variável, que você não pode mexer diretamente neles, só pela própria aplicação. E enfim, essas configurações só podem ser alteradas, ou melhor, resetadas, se você parar o serviço e iniciar de novo, ou seja, reiniciar ele. Esse aplicativo faz justamente essa operação. Ele permite que de forma prática você possa parar e iniciar um certo serviço. Pois bem,
instalação está sendo realizada, ela deve levar de uns 5 a 10 minutos. Quando terminar, a gente prossegue com os testes. Já que já instalamos o servidor web com o módulo PHP e também instalamos o NetBeans e o gerenciador de inicialização, agora vamos testar. Vamos testar primeiro o servidor web. Vamos abrir aqui o navegador e vamos abrir aqui a nossa própria máquina. Uma forma de fazer isso é na barra de endereço você simplesmente digita localhost. Isso aqui ele vai fazer o que? Ele vai apontar diretamente para a sua máquina. E como há um servidor web nessa máquina, ele vai apontar diretamente para o servidor. Por padrão, ele sempre mostra um arquivo desse conteúdo aqui. Aqui diz It Works, funciona. Esse aqui é um arquivozinho padrão que fica no servidor web para mostrar que ele está ativo, que ele está sendo executado, mas que não tem nenhum conteúdo além desse aqui. Para a gente demonstrar que como a gente edita o conteúdo, vamos aqui minimizar o navegador. Vamos abrir aqui no navegador de arquivos. Por padrão, todos os arquivos de HTML da Apache ficam dentro da pasta /var/www. Para você chegar até ela, você tem que primeiro ir na raiz, representado por esse HDzinho aqui. Ela é a mesma coisa que esse aqui, normalmente. Isso aqui mostra a raiz do sistema. Uma vez na raiz, a gente procura a pasta var, depois a pasta www, e tá aqui o arquivo. Se a gente abrir ele, por exemplo, com o Gedit, o editor de texto do Ubuntu, a gente vê o conteúdo base dele. Como vocês podem ver aqui, o conteúdo que é demonstrado aqui é o mesmo que está que é demonstrado no navegador. Certo. Agora é o seguinte, por padrão, como essa aqui é uma pasta de sistema, ela não está inclusa na pasta do usuário. Só quem tem direito de criar arquivos nela, editar arquivos e tal, ou é o usuário administrador ou o usuário do Apache. Para a gente poder testar nossos conteúdos, a gente vai ter que colocar uns arquivos HTML aqui dentro. Mas como para essa parte para você copiar, você tem que ter a permissão de administrador, a gente vai mudar as permissões dessa pasta de modo que o usuário comum possa já colocar arquivos dentro dela. Não é uma prática lá muito segura, mas pelo menos ela vai nos auxiliar a inserir arquivos e a sincronizar o NetBeans com o servidor da pasta da sua máquina. Para isso a gente vai aqui em acessórios, abre o terminal, a gente digita esse comando aqui, sudo chon user a pasta, perdão, sudo chon -r maiúsculo user a pasta /var/www. Destrinchando melhor o que esse comando faz. O chon ele muda as permissões de um arquivo ou diretório. Esse parâmetro aqui é recursivo para valer para todos os arquivos, pastas e subpastas. Isso aqui é o usuário. A gente colocou user porque na parte da instalação do Ubuntu a gente definiu como usuário de logar da máquina user. Uma configuração importante de ser memorizada. Aí ele faz com que a pasta seja do usuário grupo e seja do usuário user e do grupo user. E esse aqui é o parâmetro que ele recebe, que no caso é a nossa pasta. Vamos dar enter e seria a senha de usuário. Pronto. Com isso, nós podemos jogar qualquer arquivo dentro da pasta